Graça e paz, aqui é Marileide Góes com o estudo O Trigo e o Joio, da série Parábolas de Jesus, com a meditação na palavra que fica em Mateus, capítulo 13 e versículos do 24 ao 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo, mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Donde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Por que Jesus falava em parábolas? As parábolas são histórias do cotidiano usadas por Jesus para ilustrar ensinamentos profundos e espirituais. Jesus usava parábolas como meio efetivo de se comunicar com a população daquela época, uma vez que a maioria das pessoas eram agricultores, pescadores e trabalhadores manuais. Ao incorporar elementos da vida diária, Jesus conseguia transmitir conceitos complexos de maneira simples e acessível. A parábola do joio e do trigo é uma explicação da paciência e da justiça de Deus. A parábola do joio e do trigo é uma história que Jesus utilizou para ilustrar sobre a bondade de Deus semeada no mundo e sobre a maldade implantada pelo inimigo em oposição. Jesus contou essa história para ensinar sobre a misericórdia e a paciência de Deus. Na história, enquanto as sementes de trigo começaram a crescer, apareceu também o joio, que é uma espécie de erva daninha que se parece muito com o trigo. Os servos do dono do campo perguntaram de onde vinha e se deveriam arrancar o joio. Mas o Senhor disse para esperar até a colheita, para que não arrancassem o trigo junto com o joio. Assim, no fim da colheita, ele daria ordens para os trabalhadores separarem o trigo nos celeiros e queimarem o joio. Nesta história, exemplos comuns da vida rural assumem um significado mais profundo de repercussões no futuro. O campo representa o mundo. O homem que semeia é o filho do homem, título que se refere a Jesus. O trigo, ou as boas sementes, são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. O ceifeiro são os anjos e o fogo simboliza a condenação e punição final. O inimigo, espalhador de sementes ruins, apontado por Jesus como sendo o diabo, também está trabalhando. Se Jesus planta seus servos como boas sementes, o diabo planta seus servos como más sementes, como forma de estragar de alguma forma a plantação de Deus. Nesse ponto, não podemos ser ingênuos, mas atentos. O que podemos aprender com a parábola do joio e trigo?
Esta parábola nos ensina que, embora o joio e o trigo possam parecer semelhantes e crescer juntos no mundo, haverá um tempo futuro de separação e julgamento. No fim, Deus fará distinção completa entre os justos e os ímpios. Até então, é importante aprender a suportar a convivência com a maldade, confiando na justiça perfeita de Deus, a confiar na paciência e bondade de Deus para salvar outros perdidos à nossa volta, a discernir o que nos faz bem e o que nos faz mal neste mundo onde o inimigo continua semeando confusão e engano, e viver como trigo, buscando uma relação íntima com Deus e vivendo segundo seus princípios. A parábola do joio e do trigo nos tempos atuais. Vivemos em um mundo onde o trigo e o joio crescem juntos. Assim como a parábola que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, nos campos da vida somos desafiados a conviver com as diferenças, com as adversidades e até mesmo com aquilo que à primeira vista parece prejudicar o nosso crescimento. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, permite que o joio cresça junto com o trigo, pois sabe que no devido tempo a separação acontecerá. O Senhor nos ensina paciência e perseverança com essa parábola. Ele nos pede para não nos precipitarmos em nossos julgamentos e ações, mas para esperarmos o seu tempo perfeito. Assim, mesmo em meio às adversidades, estamos sendo convidados a permanecer firmes, a nutrir a boa semente que foi plantada em nós, sabendo que o mestre dos campos, no tempo da colheita, distinguirá o trigo do joio. Cabe a nós sermos como o trigo, produzindo frutos do Espírito e mantendo a nossa fé e integridade, mesmo em meio à dificuldade. Essa parábola não fala de igreja em si, mas do mundo, o campo, onde a igreja está inserida e é peregrina. Assim como há plantações de alimentos úteis à sobrevivência humana, também há ervas indesejadas que crescem no meio dessas plantações. Porém, o mundo, o campo, terá uma rigorosa limpeza, onde o que não é útil, aquilo que é danoso, será separado, e o fruto da boa semente será guardado no celeiro do Filho do Homem, mas a semente dos filhos do maligno será queimada. No mundo de ontem, de hoje e no futuro, até a vinda do Senhor Jesus, o mal é tão sorrateiro que se alastra praticamente imperceptível, com muita dificuldade de identificá-lo, assim como o joio. Esta parábola apresenta o destino destrutível para os filhos do maligno. Eles serão perfeitamente distinguíveis dos filhos do reino. Apresenta também o cuidado do Filho do Homem com os filhos do reino, que mesmo seu Senhor, sabendo que existe o mal plantado junto a eles e não os arranca, saberá distingui-los e os separará para si. E eles resplandecerão como o sol, ou seja, os fiéis entrarão na bem-aventurança eterna. Eles estarão para todo sempre ao lado do Senhor. Em Malaquias capítulo 3 e versículos 17 e 18, a palavra nos diz: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-lo-eis como o homem poupa seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Agora, algumas lições importantes da parábola do joio e do trigo.
a necessidade da paciência diante do joio. A ordem para deixar que o joio cresça no meio do trigo não é uma ordem para que o pecado seja tolerado pela igreja, mas é necessário saber entender que há uma ceifa e que devemos estar dispostos a esperar pacientemente pela decisão do Filho do Homem no dia da ceifa. O joio está misturado no meio do trigo. Em João capítulo 8 e versículo 32, a palavra nos diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Há uma tentativa sorrateira de se falsificar a mensagem do Evangelho, a ética e moral determinadas pela palavra de Deus. Esses que propagam falsos ensinos, falsos modos de vida, falsas maneiras de agir na sociedade, se misturam no meio do verdadeiro povo de Deus. Eles se misturam e buscam entrelaçar suas raízes com o intuito de fazer com que os verdadeiros crentes tropecem em seus enganos. Esses se parecem com o trigo, mas na realidade são ervas daninhas. Eles jamais poderão ser genuínos embaixadores do reino, pois são agentes de Satanás. Uma pausa para a nossa reflexão. O Senhor Jesus não autorizou nenhum de seus servos a arrancar o joio, pois isso poderia resultar em arrancar o trigo junto com ele. O joio será definitivamente separado do trigo. O joio está com os dias contados. Somente Deus pode separar os falsos crentes dos verdadeiros. O falso crente está plantado sobre a mesma terra, recebe os mesmos nutrientes, o mesmo adubo e é regado pela mesma água, mas uma carrega em si a vida, enquanto o outro carrega em si a morte. Haverá um dia que toda a impureza será arrancada, tudo que afronta e transgride a Deus será removido. A verdadeira igreja estará reunida em esplendor com aquele que nos plantou. Esta separação somente ocorrerá no dia da ceifa, não antes disto. A diferença entre o joio e o trigo. O objetivo de Jesus em expressar as ideias da semelhança e contraste é perfeitamente alcançado no uso das duas sementes. O joio, da qual Jesus fala nesta parábola, trata-se de uma erva terrível. Esta erva é uma praga relativamente comum em muitas lavouras de trigo. Em seus primeiros estágios, enquanto ainda está em folhas, ela se assemelha muitíssimo ao trigo, tornando inviável arrancá-la no meio do trigo, mas as semelhanças param por aqui. O joio pode ser hospedeiro de um fungo que produz toxinas venenosas que podem causar efeitos gravíssimos se consumido por animais e humanos. Portanto, enquanto o trigo é a base dos mais variados alimentos, o joio é uma erva daninha, mas ao amadurecer, quando as espigas são formadas, a semelhança entre essas duas sementes acabam. No dia da colheita, nenhum ceifeiro comete o erro de colher joio em lugar do trigo. Não temos competência para avaliar se nossos irmãos são joio ou trigo. O que devemos fazer é, com oração, verificarmos a nossa própria vida e caráter. Não podemos nos acomodar na condição de joio. Constantemente, como Davi, devemos orar. Como nos diz no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Não precisamos ser joio nós mesmos, só porque não haverá apenas trigo na colheita. Aqueles que rejeitam a vida e o caráter de Jesus, recusando-se a ser como ele, declaram-se em conflito com Deus. Quem não é por mim, é contra mim, declara Cristo. E quem comigo não ajunta espalha, como está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 30. Como podemos aplicar esta parábola ao nosso discipulado? A parábola do joio e do trigo é uma ferramenta vital para o discipulado, pois ilustra com clareza a natureza do reino de Deus e a paciência divina com a humanidade. Além disso, apresenta um contraste vívido entre os seguidores de Jesus, o trigo, e aqueles que apenas parecem ser o joio. A partir disso, discípulos são encorajados a examinar a própria vida e atitudes, verificando se estão realmente vivendo como o trigo no campo de Deus ou se estão mais parecidos com o joio. A parábola do joio e o trigo tem um impacto espiritual significativo. Ela nos convida a refletir sobre as nossas ações e intenções, incentivando-nos a buscar a virtude, a paciência e a retidão. Ao compreender a importância de viver de acordo com os princípios da parábola, podemos fortalecer a nossa conexão espiritual e moral. Ao concluir nosso estudo da parábola do joio e o trigo, somos chamados a uma reflexão e a ação. Devemos considerar como podemos aplicar os princípios desta parábola em nossa vida cotidiana. Isso inclui a busca pela virtude, a capacidade de discernir entre o bem e o mal e a paciência para aguardar o julgamento final. Esses princípios têm um impacto transformador em nossas vidas e na sociedade em geral. À medida que encerramos esta jornada, lembremos que a parábola do joio e o trigo oferece orientação espiritual e moral valiosa. E nossa responsabilidade é colocar esses ensinamentos em prática, buscando uma vida de integridade e virtude. Deus abençoe e até o próximo estudo.